Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, tô de volta para mais um vídeo e nesse vídeo vamos falar a respeito desse jogão de bola entre Vasco e Palmeiras, jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, né? Jogo que será realizado neste domingo às 16 horas lá no Mané Garrincha, no Distrito Federal. Mas antes da gente trazer todas as informações a respeito dessa partida, arbitragem, escalação, onde você pode assistir, peço a você que está chegando agora para dar uma moral para o nosso canal, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like que é importante para estar divulgando esse vídeo e também seu comentário para a gente poder bater um papo e ter um feedback depois do nosso vídeo. Valeu! Então vamos começar falando então desse jogão de bola, né? Jogo que vai ser realizado às 16 horas no estádio Mané Garrincha, né? No Distrito Federal, Palmeiras e Vasco. Então um jogo aí de suma importância para as pretensões do Vasco, né? Um jogo complicadíssimo, o Vasco que chega mais uma vez pressionado para esses jogos importantes. Contra o Flamengo foi a mesma coisa, o Vasco necessitava de uma vitória, conseguiu um empate, e nesse jogo contra o Palmeiras não é diferente. O Vasco que vem aí pressionado por causa do mau resultado na Copa do Brasil contra o time do Operário, né, um empate em 1-1, deixando aí escapar uma boa oportunidade, né, para o jogo de volta em São Januário. Felipe teve ali na sua coletiva algumas declarações que não caíram bem na imprensa e também pela torcida, né? Falou mal do Capaça, a torcida está um pouco injuriada com o treinador, e o Vasco, né, tem aí uma sequência ruim no campeonato, são 3 jogos sem vencer, 2 derrotas e um empate, e para piorar o Vasco não vence o Palmeiras, né? Há 10 anos que o Vasco não consegue vencer o time alviverde. O Palmeiras, que no último jogo foi derrotado pelo Bahia dentro de casa por 1-0, vem com tudo para tentar se reabilitar no Campeonato Brasileiro, buscar aí a liderança que está disputando contra os Mulambo, né? Mas tem uma questão aí, o Palmeiras está 17 jogos sem perder fora de casa, então vai ser mais um jogo difícil para o nosso Vascão, e espero aí que o Vasco possa ter ali um ânimo, né, para poder buscar o resultado positivo nessa partida. A transmissão desse jogo vai ficar por conta da TV Globo no canal aberto, né, e no Premiere na TV fechada. E a arbitragem dessa partida vai ficar por conta do árbitro Daniel de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Auxiliar 1, Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará. Auxiliar 2, Vitor Hugo Imazul dos Santos, lá do Paraná. E no VAR, Rafael Trace, de Santa Catarina. A classificação das duas equipes no Campeonato Brasileiro é a seguinte: o Palmeiras vem de segundo colocado aí com 13 pontos, na busca da liderança aí contra o Flamengo, enquanto o Vasco tem aí a 11ª colocação com 7 pontos. E o retrospecto dessa partida aí é favorável ao time do Palmeiras, né? São 105 jogos entre as duas equipes, né, em todas as competições. O Palmeiras leva uma vantagem, 53 vitórias, 30 empates e 22 vitórias do Vasco. No último confronto, o Palmeiras venceu o Vasco lá no Distrito Federal em setembro de 2024, né, por 1-0. Mas a gente tem uma vantagem, né, contra os palmeirenses. Vencemos mais competições, mais títulos contra o time do Palmeiras. Vencemos a Mercosul, o campeonato de 97, perdemos apenas ali o Rio-São Paulo, mas levamos vantagem em competições importantes aí, né? O Palmeiras é o nosso freguês nas competições, nos títulos, mas infelizmente esse confronto o Vasco leva uma desvantagem muito grande. Como eu falei aí, nos últimos 5 jogos entre as duas equipes, o Palmeiras venceu 3 jogos e empatou ainda 2. O Vasco está aí um bom tempo sem vencer o Palmeiras. E nos 5 jogos recentes das equipes, né, na campanha de 2025, o Palmeiras venceu 4 jogos e vem de uma derrota para o Bahia, enquanto o Vasco vem de 3 empates e 2 derrotas. Nessa partida o Vasco ainda não vai contar com o Maurício Lemos,
que está voltando, já tem aí imagens dele treinando juntamente com os companheiros, mas ainda não está fisicamente bem para voltar aos gramados, e também do Payet, que também está na transição do departamento médico. O Palmeiras não vai contar com o Marcos Rocha, com o Bruno Rodrigues e o Mikael, que estão machucados, né? E esse jogo aí, como eu falei, é um jogo difícil, um jogo complicadíssimo. O Vasco vai ter aí, depois de uma atuação patética, né? Confesso até que antes da partida, né, antes de ver a escalação, eu tinha uma esperança que o Felipe pudesse fazer algumas alterações para poder mudar, né, o ambiente, mudar, né, porque para você mudar o que está errado tem que ter algo novo para poder, né, dar um choque de realidade. Mas depois que eu vi ali a escalação da partida, eu vi logo o que vinha pela frente, não era coisa boa, porque, né, os mesmos erros foram cometidos. A questão do Vasco fazer um gol e voltar para trás, ficar recuado, tentando sair no contra-ataque, sem ter um jogador com essas características. O meio de campo do Vasco, mais uma vez, só o Hugo Moura marcando, deixaram espaço ali para o gol do time do Operário, uma marcação muito frouxa ali na entrada da área do Vasco. Piton, mais uma vez, muito sumido em campo, não foi aquele jogador efetivo no ataque, se preocupou em defender, acabou cansando, pediu para sair. Então o Vasco estava ali num marasmo que já vinha tendo nas partidas anteriores no comando do Carille. O Verratti não conseguia tocar na bola, um jogador nulo dentro de campo. Então o Vasco poderia ter feito algo diferente, mas infelizmente decepcionou de novo a nossa torcida. Vasco chega agora pressionado, né, vencer ou ao menos, né, ter ali uma pontuação, um empatezinho para poder se livrar da zona do rebaixamento. Está muito próximo, apenas um ponto à frente, né, da primeira posição ali da zona do rebaixamento, apesar de estar em 11º, mas é apenas um ponto. Então um jogo de suma importância para o Vasco. O Vasco também aí, como eu falei, 10 anos sem vencer uma partida do Palmeiras. O Palmeiras com 17 jogos sem perder fora de casa. Então um clube difícil de ser batido, né? O Palmeiras vive uma boa fase no campeonato, está brigando aí pela liderança do campeonato contra o Flamengo. É um time que vem numa vitória contra o Ceará, né, lá no Ceará, pela Copa do Brasil, né, um time que já tem um padrão tático. O Abel Ferreira aí já está há quase 6 anos no comando do Palmeiras, então conhece todo ali o seu elenco, todos os jogadores, tem alguns desfalques, mas o elenco do Palmeiras é poderoso, então vai ser difícil para o Vasco, né, vencer essa partida. O Palmeiras é um time que marca muito bem no meio de campo, tem boa saída de bola. O Palmeiras tem uma zaga muito consistente, um ataque muito rápido, então o Vasco vai ter muito trabalho para poder buscar aí o resultado positivo nessa partida. Ainda não se sabe se o Vasco vai poupar algum atleta, já que tem o jogo de quarta-feira na Sul-Americana contra o Cabadeiros lá na Venezuela. Não, a provável escalação do Vasco deve ser a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e o Piton. No meio de campo, Hugo Moura, Jair ou Tietê e o Coutinho. E no ataque, Ryan ou Adson, Nuno Moreira e Verratti. A expectativa aí de poupar alguns atletas seria o Verratti, né, o próprio Nuno Moreira, que vem cansando bastante, o Felipe Coutinho, mas a gente não sabe se o técnico Felipe vai optar por poupar algum atleta. Já o Palmeiras tem algumas dúvidas também na escalação, mas deve vir com a seguinte formação: Everton no gol, Giai ou Mike, que está voltando de contusão, Gustavo Gomes, Bruno Fux e o Murilo também, que é outro que está voltando para o time do Alviverde, e o Piquerez na lateral esquerda, Richard Rios, Aníbal Moreno e Estevão, e no ataque, Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque ou o Flaco Lopes. Como o meu coração, né, não permite que eu fale que o Vasco vai perder uma partida, eu sempre tenho ali o pensamento positivo, sempre querendo que o Vasco vença. O Vasco vai vencer essa partida aí por 1-0, o gol do Verratti, que está numa seca aí de gols, e quando o Verratti fica na seca de gols, o Vasco não tem um
jogo bom, não tem ali um resultado positivo. Então espero que o Verratti volte a marcar e o Vasco consiga quebrar esse tabu que já incomoda aí 10 anos sem vencer o time do Palmeiras. Já quebramos aí um tabu contra o Corinthians, né? Estávamos aí muito tempo também sem vencer o Corinthians, acabamos vencendo o Corinthians no ano passado, então tá na hora de quebrar mais um tabu, esse contra o Porco lá em São Paulo, lá no Distrito Federal, que vai ter aí com certeza um público muito grande. O Vasco vai ter aí uma bonificação, se caso ultrapassar ali os 50 mil pagantes. Acredito que vai ter lotação máxima e o Vasco vai fazer aí um jogo, né, de igual para igual com o time do Palmeiras. No coração eu acho que o Vasco vai ganhar, mas na razão eu torço muito desesperadamente que o Vasco consiga pelo menos um empatezinho, que já seria um ponto importante, que vai ser poucos adversários que vão ficar arrancando aí ponto do Palmeiras, ponto do Flamengo. Como eu falei, o jogo contra o Flamengo foi importante aquele ponto, então arrancando um ponto do Palmeiras é importante para o Vasco na classificação lá na frente. Então deixa aí o seu comentário a respeito do que você acha dessa partida, se você tem esperança na vitória do Vasco, se você não está acreditando na nossa vitória, se o Vasco vai perder. É de suma importância aí o seu comentário e também o seu like e a sua inscrição, caso não seja inscrito aqui no canal, para dar uma moral para a gente. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!